Salve Maria. Salve Maria, boa noite, Dani. Boa noite, padre. Muito obrigada por aceitar o meu convite para esclarecer algumas perguntas, algumas dúvidas dos fiéis católicos e de que não é católico também e tem curiosidade de entender como que a igreja pensa sobre dinheiro à luz da Bíblia, obviamente. Não só da Bíblia, é porque a Bíblia não trata sobre o assunto, mas nem tanto. A questão é que nós católicos cremos que a revelação está contida nas Escrituras, Aham. mas também na tradição e no magistério. E aí, no magistério, nós vamos encontrar é, bastante tema relacionado à propriedade, aos bens, à destinação dos bens. Inclusive, essa semana mesmo, o Papa Leão publicou a primeira carta apostólica dele, que é justamente sobre doutrina social da igreja. Boa. Isso foi legal porque a gente nem sabia, né? A gente Não, combinou a live antes. foi. Olha, super atual então, porque, né, o Bastante. Papa já chegou e já mostrando pra gente o norte, né? Que acho que muita gente tem dúvida e vira e mexe acontece alguma coisa no Vaticano e eles falam, gente, é assim. Vocês param de inventar a roda. E infelizmente entrou na igreja, Dani, uma certa polarização política Sim. que não é própria do debate religioso, né? Talvez um debate político, econômico, sociológico, mas não religioso. Uhum. E aí então nós vemos padres com uma linha progressista demais, inclusive na economia, quase comunistas. E por outro lado, a gente viu os outros padres católicos, né, que são praticamente anarcocapitalistas. E a igreja vai dizer, olha, as duas coisas estão erradas, tá? Né? Inclusive quem condenou o socialismo e o liberalismo foi o antecessor do Papa Leão XIV, o Papa Leão XIII, na Rerum Novarum. Olha, não sabia disso. Tem uma encíclica que ele condena tanto o socialismo materialista, Aham. que reduz tudo a matéria e movimento e luta de classe, mas também condena o liberalismo, que vê como um lucro um único propósito moral. Tá. Então tem que ser tipo um meio. Bom, calma, eu vou fazer Vamos algumas chegar lá. perguntas. Não, que eu já tô bugando aqui, né? Porque, vai, eu sou católica desde criancinha, porém, todavia, entretanto, são 2000 anos de igreja e eu sou leiga. Eu tô lá, né? A gente não aprende isso na catequese. Não, isso é coisa mais, é mais para nerd mesmo. É, então. Aí eu dou o curso de educação financeira na igreja, uma vez por ano. E é Legal. um tema polêmico, porque ao mesmo tempo que na Bíblia traz algumas frases, né? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Aí você lê e fala, meu, então lascou, não pode ser rico? E não é isso, né, padre? Não, não, não é nada disso. Não é nada disso, Dani. Mas nós vamos entrar agora já nessa questão bíblica ou posso dar um preâmbulo de alguns conceitos básicos da doutrina da igreja para que depois a compreensão do que eu falar seja mais simples? Por favor, pode fazer a introdução, que aí eu vou fazendo as perguntas e a gente já vai. Ah, entendi. Quais são os conceitos? Bom, existem alguns conceitos para entender o pensamento da doutrina social da igreja. O primeiro princípio é o da dignidade da pessoa humana. Essa é a primeira coisa que você tem que ter claro. O ser humano ele tem uma dignidade intrínseca Tá. por sua concepção. Aham. Isso não é otorgado por ninguém, não é otorgado pelo Estado, não é otorgado, ah, sei lá, ah, pela cultura, nada. O fato do embrião estar ali já dá uma dignidade humana. Então, esse é o primeiro princípio. Dignidade quer dizer que a pessoa tem direito aos bens mínimos da sua subsistência. Aham. Segundo princípio é o bem comum. Ou seja, é preciso que as ações sociais, e aí que a gente coloca a economia, a política, etc., seja orientado não para o bem de um punhado de pessoas, né, iluminadas, mas sim para todos. Tá.
tudo que se faz em economia, tudo que se faz em política, deve ser para o bem de todos, o bem comum. Terceiro princípio esse é o mais complicado, é a destinação universal dos bens. É aí que o pessoal se aproveita de uma interpretação meio torta e se empolga, né? Sim. Mas o A que que quer igreja, dizer? ela não rejeita a propriedade privada, muito pelo contrário. Tá. É. Mas São João Paulo II disse que sobre a propriedade privada grava uma hipoteca social. O que quer dizer? Hum, Todos os bens da criação são destinados ao usufruto de todos, certo. e não de um grupo, de uma elite. Uhum. Então, antes da propriedade privada, há esse princípio do destino universal dos bens. Que, por exemplo, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, fala que se uma pessoa não tiver nenhuma condição de se sustentar, tiver com fome, o filho passando fome, a esposa passando fome, que naquele caso roubar não é pecado, é um direito. Porque ele foi excluído por um sistema que não permite a ele e a família ter o próprio sustento. Como ele tem a dignidade e os bens são para todos, né? Uhum. Só que, como você disse, tem gente que interpreta isso, né, pelo lado mais materialista, de luta de classes, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. De tirar de um para dar pro outro. É, Ou tipo ainda mais de um igualar, modo, ainda mais sabe? de um modo forçado, né, imposto pelo Estado. Né? E o último princípio da doutrina social da Igreja é o princípio de subsidiariedade. Que aí a gente Que bate é muito isso? no. Hã? Que é isso? Subsidiariedade é o apoio que se deve dar às sociedades intermédias. Tá. Como é que funciona, por exemplo, a cabeça de um republicano? Em cima tem a Constituição e o Estado. Aí Aham. depois vem os estados, depois os municípios. E o povo está na base da pirâmide. Certo. Para a igreja é o contrário. Primeiro são as sociedades pequenas, ou seja, primeiro é a tua família, primeiro é a tua paróquia, primeiro é a sua comunidade de bairro, primeiro é a ONG que você participa, é a associação que você faz. Sim. E essas instituições são elas quem devem lidar com os problemas sociais. Tipo E as o Estado pastorais ou só eu tô usa. viajando? Oi? Tipo as pastorais ou eu tô viajando? As pastorais, mas não só as pastorais, mas a associação de bairro, a associação, sei lá, de moradores do condomínio. Tá. Então, os problemas devem ser resolvidos nessas instâncias menores. Se não houver condições de se resolver nas instâncias menores, aí se passa às instâncias maiores. Mas o Estado tem por obrigação subsidiar o que é menor. Tá. Entendi o contrário. Esses são os quatro princípios nortes da doutrina social da igreja. Sem isso, a gente não entende o que a igreja pensa sobre política, economia, etc. Olha, já temos comentário, padre. Um momento, por gentileza. O doutor Caio comentou assim: estou impressionado com a capacidade didática do padre explicar um tema tão complexo de um modo tão fácil e simples. Graças a Deus por isso. Já reza Aí uma não Ave Maria vale, aí pro padre. não vale, é meu dentista. Ah, não, vale sim, ué, porque é, eu percebo que às vezes é mais difícil as pessoas próximas a gente admirar a gente. Sim, e o caso concreto do Caio, olha, veja, Caio, nós temos visões políticas diametralmente opostas. Ele é Aham, de esquerda, a família sempre foi de esquerda, e eu tenho uma visão política mais conservadora e liberal, né? sim. E mesmo assim a gente se dá muito bem, porque a gente consegue entender que, apesar das diferenças de opinião, há princípios mais importantes, como o da dignidade da pessoa, o bem comum, etc, etc. Sim. Eu enfrento a mesma situação na minha família. E eu consigo conversar com todo mundo e a gente troca muito figurinha. Falo assim, não, mas eu concordo com você isso. É que a forma que eles fazem é que eu não concordo. Ou o que ele falou ali é que eu não concordo. Ou o que ele Sim. disse que ia fazer e não fez que eu não concordo. Mas enfim, vamos seguir aqui na. Deixa eu fazer as perguntas pro senhor, senão eu me Vamos lá. empolgo e a live demora.
pra caramba. É... Deixa eu ver aqui. Muitos católicos têm a ideia de que é, tá vendo aí, ó? Não falei pra você que eu separei a, o versículo do Experiência? Camelo? Ah, sim. Como entender esse versículo corretamente? Bom, primeiro nós temos que entender a questão da linguagem. Tá. Jesus não está falando ali literalmente. Aham. É uma analogia. Então, quando Jesus fala de rico, não só Jesus, mas quando a Escritura fala de rico e pobre, esse não é apenas um conceito material, né, Uhum. de quantos bens a pessoa tem. Também, mas Certo. não é só isso. Para as Escrituras, o rico é aquele que é apegado aos bens e acaba cometendo o pecado de idolatria. Né? Certo. Não poder Aham. servir a Deus é o dinheiro. Inclusive, dinheiro é uma tradução errada. No original, não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é um deus do dinheiro. Então, se você coloca o dinheiro como ídolo, ou seja, sua vida é toda para você ganhar dinheiro, acumular dinheiro, e dane-se se sua família vai ser negligenciada, dane-se o cara que está passando fome na porta da sua casa, né? E o pobre, nas escrituras, muito mais do que o materialmente desprovido, é aquele que não tem apego aos bens. Você veja, por Uhum. exemplo, São José. São José provavelmente não era um pobretão. Ele era um carpinteiro. Muito Sim. provavelmente ele participou de grandes edificações, talvez até do próprio templo, feito um pouco antes de Jesus nascer. Mas é óbvio, isso é especulação. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: ele não pensa duas vezes quando ele descobre que a Maria está grávida. Aí vai assim, bom, o filho não é meu. Mas se eu disser para todo mundo que ela engravidou, ela vai ser apedrejada. Lembra da mulher adúltera? Sim. É a mesma pena. Quando uma mulher era pega em flagrante adultério, ela era apedrejada. Essa era a pena. Ele Sim. falou, eu não quero isso para ela. Então eu vou fugir. E aí, fugindo, as pessoas diziam, o safado do José engravidou a coitada da Maria e deu no pé. História que a gente vê acontecer com muita frequência. Mas São José, para fazer isso, ele tinha que abrir mão do negócio que ele tinha, dos clientes que ele tinha, e recomeçar a vida do zero em outro lugar. Só para não fazer mal a uma pessoa que, naquele momento, ele tinha toda a razão do mundo para ter mágoa. Aí depois, né, o anjo aparece em sonho para ele, e aí diz que Sim. ele não é. E ele, mais uma vez, quando Jesus nasce, Herodes manda matar as crianças, e ele larga tudo e vai para o Egito. Depois ele volta. Então, esse é o pobre, não é aquele que não está necessariamente atrelado à quantidade de bens, mas ao apego que nós temos a esses bens. Sim. Então, uma pessoa que é apegada aos bens, aí ela pode ser pobre. Tem gente que é pobre que é super, hiper apegada, né? Que não divide um pouco o que tem, que pensa, eu já ganho um pouco, aquela coisa meio, né, do Quincas Borbas, né, o vencedor às batatas, isso aqui é meu. Né? Então, esse é disso que Jesus se refere. Quem é apegado às coisas desse mundo, quem inverte a ordem, porque o primeiro mandamento é amar a Deus, e o segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Se há uma inversão disso, Sim. então tudo mais na nossa vida vai estar desordenado. Então, se eu amo mais o dinheiro do que a minha família, eu estou desordenado. Que o dinheiro ele serve a Deus, o dinheiro serve ao próximo, o dinheiro serve à família, e não o contrário. Então é nesse sentido que Jesus diz. E camelo, não sei se você sabe, não é o bicho, não. Camelo era uma corda grossa. Não. É, era uma Gente, por corda isso que não grossa. fazia sentido nenhum. E eu lembro quando eu era adolescente, eu falava assim, mas isso não faz sentido. Por que alguém ia querer passar? É óbvio que eu não passo um camelo por um buraco de Não. E agulha. você, tipo, imagina o cabelo na agulha. Eu falei, caramba, tipo, impossível, né? O rico, coitado, o rico lascou. Só que quando a gente pega a história, tipo, Abraão era rico, Salomão era rico. A gente tem santos na Igreja Católica que eram ricos. E você fala, O exemplo alguém clássico me é São explica. Francisco de Assis. Sendo rico, se desapega de tudo, ao ponto de deixar as próprias roupas e sair nu. Não tinha apego nenhum a nada. Sim.
E teve uma santa, agora não sei se era Santa Isabel de Portugal, que continuou rica, mas pegou os seus bens e administrou de tal forma que ela ajudava todo mundo e ainda assim tinha Sim. para ela. E por exemplo, reis que são santos, né? São Cara, não. Luís, por exemplo, é rei. A princesa Isabel, ela tem um movimento pedindo o reconhecimento dela como serva de Deus. Olha, Veja a questão da abnegação. Domingo foi Aparecida, né? E sim, eu estava contando na homilia que acho que em 1864, pouco antes do golpe militar que deu origem à República, ela já intuía que as coisas não iam bem. E aí ela deu uma coroa cravejada de brilhantes para Nossa Senhora Aparecida, dizendo: se o Brasil talvez não tenha um rei, ele tem uma imperatriz, que é Nossa Senhora. Você percebe ali o desapego? Ela era a princesa, ela ia assumir o trono, ela seria a imperatriz do Brasil. sim, Mas, para não trair suas convicções católicas, ela assina a Lei Áurea, liberta os escravos, o que deu um problema tremendo, né, para quem era senhor de escravo. sim, Então ela prefere perder tudo que tem e dar tudo para Deus, deu tudo para a Virgem Maria. sim. E pouca gente sabe, né, que aquele manto, que aquela coroa que tem na imagem, porque a gente não tirou a imagem do rio daquele jeito, a gente tirou só a Não, imagem. A roupinha, a coroa foi a princesa Isabel que deu para ela, coroando Nossa Senhora como padroeira e rainha do Brasil. Falou, gente, aliás, uma curiosidade, a imagem de Aparecida que nós temos hoje, ela foi destruída, né? Acho que na década de 30 do século passado por um maçom. E caramba, ela foi reconstruída. Só que as feições dela acabaram mudando bastante. Ela tinha brinco, tinha cordão. E aí, na hora de refazer a imagem terracota, né? Então, acabou que ela ficou um pouquinho diferente. Ficou do jeito que a gente conhece hoje. entendi. Tem mais uma mensagem aqui, ó. A hora católica oficial. Meu querido padre, sabedoria e conhecimento. E ponto. Muito legal. Deixa eu ver se tem mais mensagem. Nossa, entrou bastante gente. Ah, comentou de novo. Meu querido padre Jean, grande sábio e de grande domínio sobre os ensinamentos. Eu escolhi o padre certo. Quem dera. Sua bênção, tô falando. Deus abençoe. Então vamos para a próxima. Então, gente, não é o camelo animal, é uma corda. Olha, agora ficou mais fácil. Ah, e tem um versículo também que fala sobre aí onde está o seu coração está o seu tesouro, né? Exatamente. Já mostrando sobre o apego. É exatamente o mesmo sentido. Sim, O apego não é só dinheiro. O apego pode ser, por exemplo, a esposa, aos filhos. Você vê com tantas famílias aí super problemáticas porque a mãe é apegadíssima aos filhos e sufoca os filhos. não Né? tinha pensado nisso. Sim, o apego, onde está o teu coração, está o teu tesouro, fala também, obviamente, de bens materiais, mas de qualquer Uhum. tipo de apego desordenado. É justo eu querer o bem dos meus filhos, educá-los? Sim, mas não sufocá-los e castrá-los nas suas vontades, né? Sim. Padre, Jesus fala muito mais sobre como usar o dinheiro do que sobre condenar quem o tem, certo? O que a igreja Certíssimo. ensina sobre a posse de bens materiais? Como a gente falou lá nos princípios, a igreja ela entende que a propriedade privada é a base da ordem social. Certo. Né? A propriedade privada ela é também uma questão de justiça. A propriedade privada é o que garante a paz e o sustento. Só que ela é subordinada à destinação universal dos bens. Ou seja, eu posso ter dinheiro? Posso. Né? Quem que era? Acho que a Madre Teresa de Calcutá dizia: eu e Deus, eu sou uma pobre mulher. Hum, Eu e Deus podemos muito. Eu, Deus e dinheiro podemos qualquer coisa. Né? O que que ela estava querendo dizer? Que o dinheiro aí ele é empregado para o bem.
Então, eu Sim. posso ter um bem? Posso. Mas assim, pensa comigo, Dani. Se eu tenho condições de ter Netflix, de ter um celular, ter um carro, ter uma casa, ou não tenho um carro, mas ando ali de ônibus, de vez em quando peço um iFoodzinho em casa. Então, se eu posso fazer isso, então eu devo dar esmola para aquela pessoa que está lá no sinal, para aquela mãe que está ali pedindo dinheiro para comprar leite. Se eu posso ter isso, então eu tenho uma obrigação de ajudar. É a questão da solidariedade, que é também um dos princípios que nós vimos na doutrina social da igreja. Uhum. Isso não é politicalha. É a expressão máxima do cristianismo, do catolicismo. São Tiago muito claro, a fé sem obras, ela é morta. A minha fé em Deus me faz isso. Eu não enxergo você como uma irmã, porque eu te enxergo como uma irmã. Nós temos sangue diferentes, por origem diferente. Mas eu te vejo como uma irmã porque eu sou cristão. Sim. Porque eu sei que nós dois somos imagens e semelhanças de Deus, que nós fazemos parte de uma comunidade. Né? Então é nesse sentido. E tem algum mínimo? Porque a gente vê em alguns lugares falando assim, 10%, ou tipo, deixa aí seu carro, que Deus vai te dar outro, né? E a Igreja Católica, ela não tem essa teologia da prosperidade. Nu. Ela é tão herética quanto a teologia da libertação. Ela é tão o quê? Tão herética quanto a teologia da libertação. Eita, gosto. Então, aí, é, eu já vi gente dando um dízimo, tipo, que a galera fala 10%, a gente fala, não, não é 10%. É, e além do dízimo, tem a oferta. Além da oferta, tem a caridade, tem ajuda a um hospital, ajuda, que nem você falou, o pessoal da rua. Já aconteceu comigo, né? Eu falei, poxa, a mulher tá ali com a criança, não sei o quê. Fui lá, comprei um saco de arroz e dei pra ela. E fui fazer a compra. Quando eu voltei, o saco de arroz não tava mais lá. Ela tava. Mas alguém veio, pegou o saco de arroz e levou embora. Meu Deus. Aí eu não sei se, tipo assim, porque o que acontece? O mendigo, já ouvi falar, que ele não usa roupa nova, porque se ele tiver de roupa nova, as pessoas não ajudam ele. Porque, tipo, já ajudaram, entendeu? Isso não é Aí, verdade. é, Eu trabalhei com mendigos quando era seminarista e isso está muito longe de ser verdade. Eles não tomam banho. Então, você botou uma roupa nova, você foi na Renner, comprou uma roupa para ele. Em 2 dias, aquilo ali está completamente fedido, destruído, né, rasgado. Isso aí é. Esse é um grande problema que às vezes a gente é tão apegado ao dinheiro, mas a gente sabe, tem algo dentro de nós, né? Esse sensus fidei, de que tem alguma coisa errada com esse meu apego ao dinheiro, que aí eu acabo criando subterfúgios para justificar o meu egoísmo, a minha mesquinharia. Né? sim, Como assim? Ah, já pago um imposto, então vou dar dinheiro para quê? Para comprar cachaça, né? pra usar droga. Pra usar droga. E vamos combinar, se eu fosse mendigo, provavelmente eu usaria, tomaria cachaça também, porque pra aguentar Esquenta. uma rua, esquenta, você não fica pensando na realidade. Então, meu, uma vez que eu dei o dinheiro para a pessoa, aquele dinheiro já não é mais meu, é dela. Mas a questão do dízimo, Dani, para nós católicos era um pouco diferente de outras tradições cristãs. Uhum. Antes de você falar, Então, deixa eu só, pra eu não esquecer, antes de você falar do dízimo, uma vez me criticaram porque eu dou o dízimo. E eu falei, e aí criticando o padre. É, porque o padre trocou de carro, porque o padre não sei o quê. Eu falei, o que que o padre faz com o dízimo? Não me interessa. A minha consciência está tranquila de ter feito a minha parte. Agora, sim. vai ter padre que vai fazer de um jeito e padre vai fazer de outro. Aí é igual você Então, se falou, o dinheiro não você é não dá o mais. dízimo, é você que está em pecado. O padre usar mal o dinheiro do dízimo e trocar carro não é necessariamente usar mal, porque né, carro hoje em dia não é Atende mais a pessoa. investimento. Carro desvaloriza. Se sair da É, concessionária já perdeu 10%, né? Então é preciso trocar de carro. Mas assim, se um padre eventualmente administra mal o dinheiro com malícia para usufruto próprio, quem está em pecado é o padre.
E um dia todos nós, né, vamos ter o nosso juízo. Eu tinha um Sim, professor na teologia que ele dizia: eu posso até ir para o inferno, mas eu vou para o inferno por causa dos meus pecados, não por causa dos pecados dos outros. Né? Aí, certo. é aquela coisa, a gente justifica o nosso pecado no pecado do outro. Né? Verdade. Não, aí você ia falar do dízimo. Para nós católicos, o dízimo é um pouco diferente das outras tradições cristãs. Por quê? As outras tradições cristãs só têm a escritura. Eles não têm nem o magistério nem a tradição. Então, e muitas das tradições protestantes são apegadas demais ao Antigo Testamento. Inclusive, a que mais fala de bens materiais é o Antigo Testamento, né? A questão da conquista, das terras, né? Mesmo citou Abraão, o rei Salomão, etc, etc. O esplendor que era o templo de Jerusalém. Sim. Então, eles veem o dízimo como está descrito no Antigo Testamento. Só que aqui, não quero para nada ser ofensivo nem delicado, mas há uma torpez na análise das coisas. Aham. Porque a sociedade, o Israel bíblico, Israel veterotestamentário, era uma sociedade agrícola. Sim, E você lembra que haviam 12 tribos. sim. Essas 12 tribos, 11 receberam terras, menos uma, a tribo de Levi. Porque a tribo de Levi eram os encarregados do culto no templo. E é Hum, daí que surge o dízimo, para sustentar aquela tribo que não tinha terras e se dedica exclusivamente a Deus. Então, esse é o fundamento do dízimo. É a ajuda, é o aporte material que eu tenho que dar a quem e ao grupo, né, que se encarrega do culto divino. Então, falar que o dízimo tem que ser 10% é uma visão assim legalista e hoje seria anacrônica. hum. No Novo Testamento, não se fala de dízimo, se eu não me engano, acho que em lugar nenhum. Caramba. Só que é muito mais radical. Os Atos dos Apóstolos, as pessoas vendiam tudo que tinha, colocavam à disposição dos apóstolos, os apóstolos administravam. É aí que o A pessoal gente se, não. se nada de braçada na concorrência. E a gente não sabe se isso realmente aconteceu como uma prática comum ou se é Aham. pelo menos ou é um projeto teológico do que deveria ser. Em todo caso, é um projeto teológico do que deveria ser. Sim. Então, a igreja, quando ela fala no catecismo, no Código de Direito Canônico do Dízimo, ela diz, e no quinto mandamento da igreja, ela diz apenas da obrigação que todos os fiéis, salvo um motivo muito grave, tipo, não tenho renda, estou com muitas dívidas, então, salvo essas questões muito graves, todos os fiéis são obrigados, pelo seu próprio vínculo batismal, por fazerem parte desse corpo místico de Cristo, de ajudar materialmente a igreja. Sim. As pessoas pensam assim que a igreja católica é muito rica. Ai, nossa, escuto Né? muito. E eu falo assim, ela é rica. Sim, onde ela é rica? Paróquia do Morumbi é rica, a minha aqui do Imbu na periferia não é. Então eu tenho que administrar os recursos que eu tenho aqui no Imbu. E aí, como é que eu vou pagar a conta de água? Como é que eu vou pagar a conta de luz? Como é que eu vou pagar meus funcionários, 13º de funcionários, fundo de garantia de funcionário? Como é que eu vou comprar hóstia? Como é que eu vou fazer a igreja, por exemplo, esses dias, né? Reformar. Nós, nós inauguramos um mosaico, que ficou lindo. O pessoal tá vindo aqui na igreja só para tirar foto na frente do mosaico. Pô, mosaico é o nosso caro para chuchu, né? Apesar de Sim. que eu consegui um preço muito bom, mas é o nosso caso para Tudo de chuchu. igreja é muito caro. A porta, gente, a porta é caríssima. A porta da minha comunidade é 20 mil reais. Uma porta de madeira maciça, entalhada, 20 mil reais. Por 20 mil reais eu compro um carrinho, né? Compro um certinho, né? Então, a igreja precisa de recursos. Esse romantismo de que, ai, basta fé, né?
uma desconexão da realidade, né? Aham. Então, é isso que a igreja diz, a obrigação que todos têm que dar. Quanto é que é? Bom, isso aí já é uma questão sua de consciência. Tá. O importante também é ter claro que o dízimo não pode ser, o dízimo não é esmola. Não é o que sobra, né? É exato. Esmola é o que eu dou na missa. Passo ali a coletinha, e se eu quiser, eu dou esmola, não sou obrigado. Mas o dízimo, ele é obrigação. Então, não pode ser simplesmente assim, estou indo para a igreja, putz, igreja é dia do dízimo, abro a carteira, tenho R$ 5, aí vai lá e põe R$ 5. Aí a pessoa ganha R$ 7.000, está dando um dízimo de R$ 5.000, de R$ 5. Não, não dá. Não é errado, é pecado. Nem dá. Sim. Se for para tratar as coisas de Deus com mesquinharia, com essas coisas, nem faz, porque você vai pecar, melhor pecar uma vez do que duas. E também tem as ações sociais da igreja, né? Que precisam ser mantidas. Também, a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo. Aqui na paróquia, por exemplo, nós somos uma paróquia no bairro periférico, mas graças a Deus o nosso bairro não tem assim, extrema pobreza, graças a Deus. Aham. Mas existem exceções. Então, por exemplo, os vicentinos aqui da paróquia, eles literalmente sustentam 6 famílias. São 6 famílias que, não, se não fosse os vicentinos, não teriam água, não teriam luz, não teriam biscoito para dar para os filhos, não teriam gás para cozinhar, não teriam óleo para cozinhar, não tinha pasta de dente para escovar o dente. Porque, assim, são famílias, às vezes, numerosíssimas, de 5, 6, 7, 8, 10 membros, e ninguém está trabalhando. E o pai é alcoólatra, e outro filho está drogado. Então, só aqui na paróquia, 6 famílias são sustentadas pelos vicentinos. Esse dinheiro sai de onde? Esses recursos saem de onde? O Do dízimo povo, da igreja. do dízimo da igreja, da partilha do apostolado, etc. Sim. Então, galera, doe. E eu já tive boas experiências com o dízimo. Já desempregada, tipo, fazendo freela, seguida no dízimo e nunca, graças a Deus, não tive nenhuma conta atrasada. E não é porque eu sou economista, não, que eu trabalho com finanças, não. Não é porque, tipo, eu sou extremamente organizada, não. Porque eu comecei o meu canal A Mina do Ouro e trabalhando nessa questão de educação financeira tem quase 5 anos. Eu sou formada há 10. Tipo, eu Uhum. também já fiquei desempregada e é muito bom ver a providência. Tipo assim, quando você dá com amor, quando você vê, tipo assim, gente, nossa, ufa, sabe? Não. Mas é isso. Só Mas você, compartilhando aqui um pouquinho, você tá? entrou num ponto muito legal e usou o conceito certo. Ai, que bom! Eu dou o dízimo e confio na providência. O que eu não posso fazer é transformar dízimo em uma espécie de comércio religioso. Eu vou dar tanto para a igreja porque o Senhor vai me honrar. Eu vou dar um carro, mas ele vai me dar um Porsche. Loucura. Eu falo para os meus paroquianos: vocês vão dar o dízimo, vocês não vão ficar ricos, vocês vão ficar mais pobres. Mas pelo menos a igreja de vocês é um lugar que vocês possam frequentar e tenham orgulho de frequentar. Eu dei R$ 100 de dízimo, então eu estou R$ 100 mais pobre, objetivamente falando. Mas esse dinheiro foi empregado em algo maior, né, até do que o valor aplicado ali. Né? Sim. E como que a doutrina social da igreja vê o trabalho, o lucro e a prosperidade? Ah, os protestantes, Hum. principalmente a partir de Calvino, veem no lucro um sinal da bênção de Deus. Calvino dizia que se Deus te dá a oportunidade de lucrar e você não lucra, você está cuspindo na graça. Por isso que o capitalismo, que se desenvolve séculos mais tarde, está profundamente atrelado à mentalidade protestante. Inclusive tem um livro, eu não vou lembrar de quem agora, mas que fala do capitalismo e a mentalidade protestante, né? Ah, Do como uma coisa está relacionada à outra. Então o protestante enxerga o lucro como uma bênção divina. Os católicos não. O lucro é fruto do seu trabalho. Ele tem que ser honesto e proporcional. Isso é aplicado nos princípios, né? O bem comum, de subsidiariedade, de distribuição universal dos bens, etc. Então, eu tenho uma empresa.
Tem uma empresa, é para ter lucro para empresas. Se não É, tem lucro, o que eu vou fazer? não é uma ONG, pô. É, se não tiver lucro, como é que eu vou contratar funcionário? Se não tiver lucro, como é que eu vou dar emprego para alguém? Se não tiver lucro, como é que eu vou reinvestir na empresa para melhorar o meu serviço, para oferecer, para ter um serviço melhor à minha comunidade, aos meus clientes? Então, o lucro em si, ele é uma coisa muito boa. Não só muito boa, ela é necessária É, para, principalmente da organização social que nós temos hoje. Né? A sociedade feudal, por exemplo, era mais estagnada. Então a igreja ela olhava assim, o lucro meio como sem cuidado aí, né? Por quê? Porque não havia inflação, porque a maior parte das relações eram de escambo, não eram nem com moeda. Né? sim. Mas uma vez que o sistema econômico muda, o lucro ele é algo necessário para a própria subsistência da sociedade. A Sim. questão é aquela que a gente volta no começo, é o apego. Eu não tenho uma empresa só para ter lucro. Agora, esse problema aí, lá, né? Se lucro é um valor absoluto, então botar metanol na bebida alcoólica, tá ok. Se o lucro é o valor absoluto. É. E não é? O lucro Aham. ele é importante, mas, por exemplo, a vida é muito mais importante do que o Não é lucro. a todo custo, né? Não. O meu funcionário receber o salário dele, inclusive não pagar o salário justo aos funcionários é pecado que brada aos céus. Né? Então, se eu não tenho lucro, se a minha empresa não está prosperando, como é que eu vou pagar o salário? Como é que aquela família vai comer? Como é que eu vou pagar o INSS daquela pessoa, etc. Então, o lucro ele é necessário para o desenvolvimento social, principalmente do como nós estamos organizados na contemporaneidade. Ele só não pode ser um valor absoluto. Sim. Ele é um meio, não um fim em si. E vale esclarecer que o lucro ele vem depois de tudo isso, depois de todas as despesas pagas. Sim. Então, só é para dar lucro se você pagou todos os salários e todas as obrigações e todos os impostos. Senão você não tem lucro. E a maioria das empresas sérias, você me corrige se eu estiver errado, o lucro ele é quase sempre reinvestido. Às vezes há participação entre os sócios, Sim. mas ele quase sempre, o maior montante, ele é aplicado para se reinvestir na própria empresa. Não, o Então, problema é quando o sócio pega esse lucro para ele e aí quando manda o funcionário embora, o funcionário pede demissão, cadê o FGTS que não tá lá? Isso tá exato. errado, né? Isso é pecado que brada aos céus. Só que Uma não é pessoa todo que pro... faz uma coisa dessa, ela já está no Uber pro inferno. Só que não é todo empregador que faz isso, hein, gente? Pelo amor de Deus. Porque também vai ter muito funcionário que fala assim, não, que o meu patrão, ele anda de caminhonete, que o meu patrão. Pô, mas o seu patrão teve a ideia, o seu patrão emprega um monte de gente, o seu patrão paga imposto, o seu patrão trabalha mais horas. É justo Seu também que patrão, ele tenha. seu patrão te dá um emprego Então, sem o qual você não tem o que comer. Aí tem lembra, isso. aí lembra que eu falei no começo, a pobreza na visão bíblica não é necessariamente atrelada à quantidade de bens. É uma pessoa que se ressente porque a outra tem mais, mesmo ela tendo o necessário e recebendo o justo, ela ama mais ao dinheiro do que a certos valores, como, por exemplo, a da justiça, do reconhecimento do mérito, etc. Tá vendo aí, Brasil? Vai. Ficar olhando o dinheiro do patrão, que se lasca também. Tá, no final tá todo mundo lascado, porque só aumenta o imposto e a inflação come a. Não falo, o poder de compra. Então, O tá Pachad está todo aí. mundo no mesmo barco. Um Pois precisa é. do outro. E, na verdade, nem, talvez até o empresário, né, o patrão, esteja numa situação mais delicada. Porque Sim, aumentam impostos, então eu preciso subir meu preço. Se eu precisa. subir meu preço, talvez eu perca clientes. Então pode ser que o meu negócio inteiro vá para o brejo. E você vai perder um emprego, mas emprego você arruma outro. O meu negócio que foi para o brejo, às vezes é uma coisa assim tão impactante que destrói uma família por gerações. Sim. E quando o patrão ele segura, né, o preço, ele, quando ele não quer repassar
o custo no preço para manter a margem dele, ele diminui o lucro dele. Então, de novo, é um outro desapego aí. E esse problema do brasileiro, né? O brasileiro com o jeitinho, né? Que é lucro máximo, que é quanto mais eu puder ganhar, eu vou ganhar. E isso inevitavelmente vai me levar a praticar o mal, às vezes a praticar o crime. Então, eu achei que você ia falar ir pro inferno. É isso. E no fim, e no inferno. No final de sempre. É errado o católico querer enriquecer desde que faça isso com honestidade e caridade? Imagina, Não. principalmente nesse ponto. Uf, A caridade. Mas bem, o que seria. Mas, mas vejam as instituições de caridade. O que seriam delas sem os benfeitores? Aqui no Brasil, por exemplo, as Santas Casas hoje elas já foram todas estatizadas, mas até não tanto tempo atrás assim, elas eram obras da igreja. E de onde você acha que viu o dinheiro do dízimo? Não, o dízimo tem que pagar as contas da paróquia. Isso era gente rica que ia lá e aportava voluptuosas quantidades de dinheiro. E se eu não tenho dinheiro, se eu não sou rico, como é que eu vou fazer um negócio desse? sim, Então, enriquecer é bom. Só que enriquecer é um meio, e não um fim em si. Eu não quero ser rico por ser rico. Eu quero ser tio Patinhas, né? Mergulhar lá nas minhas moedas e ficar nadando moeda. Não, eu quero ser rico para ter um conforto para minha família, para ajudar os outros, para garantir que a minha família, nas gerações seguintes, esteja em condições melhores, talvez, do que a minha família quando eu comecei, né, no meu trabalho, etc. sim. Recentemente, teve até uma situação, não sei se você ficou sabendo, que o Instituto Hesed estava viajando com a imagem de São Miguel e eles estavam indo para o sul, parece. E o voo atrasou, foi cancelado e eles não iam conseguir chegar. E o pessoal já estava esperando eles para missa. Hum, Brotou uma família simplesmente com um avião particular. Pois é. Levaram eles. Isso Chegaram, não, deu tudo certo. Eu falei, tá vendo aí, ó? Se não fosse o jatinho. pois é. Se não fosse o jatinho. Por exemplo, o seminário onde eu estudei é um pouco controverso, isso eu vou falar, mas é público, né? O Aham. seminário que eu estudei, ele é um seminário muito grande, com uma estrutura enorme, que é o Maria Mater Ecclesia do Brasil. Inclusive, esse ano faz 25 anos. Ele foi praticamente construído pela Camargo Corrêa, porque a senhora acho que a Rosana Camargo era muito próxima de um padre, Aham. né, que administrava o seminário, e ela praticamente construiu aquilo ali com a empreiteira dela. Não fosse ela. Então, acho que esse problema, depois que teve Lava Jato, isso não é o nosso ponto aqui. Sim. Mas não fosse a caridade daquela E não mulher, foi ela também. é, não fosse a caridade dela, não teria esse seminário que já formou algumas centenas de padres esses 25 anos. Sim. Tá vendo aí, galera? A disposição. E você regulando 5% do seu salário. Não falou nem 10. Vamos começar com 5. Como distinguir o apego ao dinheiro, que é pecado, da boa administração dos dons, que é virtude? Eu acredito, Dani, que sejam os meios empregados. Né? Uhum. O apego ao dinheiro me faz querer ter dinheiro para por ter dinheiro, para o meu benefício. Esse dinheiro é meu, eu batalhei, eu conquistei, isso é para mim e para minha família. O resto eu quero que se exploda. Isso, evidentemente, é um vício, um defeito, um pecado. Agora, eu administrar os bens é uma questão. Administrar bem os bens é, às vezes, ou quase sempre, uma questão até mesmo de caridade. Se eu, por exemplo, sou um pai de família e gasto dinheiro lá nas bets, Ai, vai faltar dinheiro na minha casa. Ou então eu sou imprudente, né? Sou um pai de família, tenho uma criança pequena, mas lançou o iPhone novo, me deu aquela coceira, eu peguei e comprei. E aí me endividei lá em 36 vezes, né? O celular vai quebrar antes de eu terminar de pagar e compromete a família. Então, isso é falta de caridade. Então, administrar. Ah,
Você deve lembrar da parábola do administrador desonesto. Lembro. Então, Jesus ali, ele não está elogiando a desonestidade do administrador. Está dizendo que, olha, ele fez um monte de besteira, fez um monte de coisa errada. Mas no Hum. final, ele está usando o dinheiro para fazer alguma coisa que vai ser boa para ele e para os outros. Então, administrar bem as coisas é o que me possibilita viver aqueles princípios, né, da solidariedade, da, né, pautada na dignidade da pessoa humana, etc. Uhum. Você falou de imprudente, eu lembrei de outra parábola, que é das virgens. Que Sim, lá tinha as que levaram óleo e as que acabaram o óleo. Aí elas pediram o óleo, elas falaram: eu não, vai que acaba para vocês e pra gente. Faltou caridade das virgens que entraram? não, porque o ponto aqui não é esse, né? O ponto aqui é o que eu fiz da minha vida. Então, Vou isso me que eu fico explicar. pensando, que muita gente também usa dessa desculpa para não ajudar. Porque a pessoa só quebrou a cara, que nem você falou, foi na Bet, gastou com um aplicativo, não sei o que, nananã. Aí depois corta a luz, o nome tá sujo no Serasa, aí vai lá pro primo rico, pro, pro padrasto, pro tio, sei lá pra quem, chorar as pitangas. E Sim, aí? ampliando esse seu exemplo é justamente isso. Porque o que se diz ali, as virgens ali, as núpcias, são um sinal da aliança com Deus. Sim, Então, essa aliança, o que ela me pede? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. O que ela me promete? O paraíso. sim. Como eu conquisto o paraíso? Amando a Deus e amando o próximo. Uhum. Né? Então, se eu passei uma vida inteira não amando a Deus, não amando ao próximo, desculpa, mas nos 45 do segundo tempo é muito pouco provável que você consiga mudar. E que você já tenha passado o seu tempo e não tem mais o que fazer. Uhum. Então, esse é o sentido maior dessa parábola, né? O que que eu fiz na minha vida? O que que eu faço na minha vida? Porque a salvação, no final das contas, ela é individual. Sim. Então, cada um tem que cuidar da sua própria salvação. E não achar que, que eu vou me salvar porque minha esposa é santa. Não. Esposa pode ir pro céu, você pro inferno perfeitamente. A não ser que você seja casado com Santa Rita de Cássia, né? E com Santa Mônica, né? Santa Mônica também salvou o marido? O marido, o filho, cara, Santa Mônica é mãe de Agostinho. Ah! Ela passou Voltei 30 nessa aula aí, anos sabe? rezando pela conversão de Agostinho. E é um dos santos mais importantes para a tradição católica. 90% da nossa teologia agostiniana e 10% São Tomás de Aquino. Caramba! É. Tá vendo, ó? Esses católicos esquenta-banco, padre? Que caramba. Não, eu ainda acho que eu sei alguma coisa a mais que alguém. Mas quando eu vou me aprofundar na igreja, eu falo, cara, mas não sei nada da igreja, nada. Mas isso é bom, é o pensamento socrático, né? Só sei que nada sei. É. Aí vira e Que é o assim, princípio, ai, que é o saí da princípio da igreja católica sabedoria. porque conheci Jesus. Filho, você não conhecia nem a igreja que você tava. Você falou uma coisa muito verdadeira, Dani. Os pessoal falam, antes eu era católico. Isso aí é missa? E Você eu rezava não. terço? Você estava em alguma pastoral? Ou você só foi batizado quando era criança? Se você foi batizado quando era criança, você, formalmente você é católico. Mas não viveu nunca como católico. Aí agora Então, você vai me dizer que achou Jesus? Um ó, pouco eu de vou honestidade, né? respondendo suas perguntas. Eu vou na missa, eu rezo o terço, eu participo da pastoral. Chega aqui, eu tomo aula do padre porque eu não sei um monte de coisa da igreja católica. Isso é só Ah, o mas básico. mas isso é natural, né? Ninguém é obrigado a saber de tudo e tudo. Ainda mais quando a gente fala da teologia e da moral, que a gente está falando mais
né, da teologia aplicada à moral, são temas muito complexos, complicados. É óbvio que muitas pessoas não sabem de tudo. Ai, mas podia ter, né? Umas coisinhas assim. Tudo bem que tem alguns padres que eles dão uns cursos, uns estudos. Eu falo, gente, mas é muito assunto. São 2000 anos de igreja. Tem muitos santos também pra gente aprender. Igual você falou aí, São Tomás, São Agostinho. Fora os papas, né? As cartas que eles deixaram pra gente. Cartas, as encíclicas, assim, Ela não sabe nem o que é encíclica. encíclica é um documento papal que tem um peso maior do que Hum. uma carta apostólica, por exemplo. Caramba, tá vendo? Eu não sabia. E normalmente a encíclica ela é destinada a temas não apenas pastorais, mas magisteriais. Então, o Certo. que o Papa escreveu, por exemplo, a Rerum Novarum, do Leão XIII, é uma encíclica. Então, ele tem um peso. A carta do Papa Leão XIV é uma carta apostólica, ela tem um peso inferior. Até porque ela se pauta na Rerum Novarum, chupinha ali tudo da Rerum Novarum. Aham, sim. E para concluir a questão das virgens, tipo, o que que as pessoas estão fazendo com a vida delas? Então é interessante que as pessoas, de um modo geral, elas passem a aprender a administrar bem os bens, porque querendo ou não, aquilo é uma coisa que Deus, eu posso dizer isso, que Deus confiou aquele salário, aquela gestão, aquela administração, tanto para sustento daquela família. Aquela administração é responsabilidade de quem recebe e tem que ser bem empregada? Sim, a parábola das virgens ela não está falando de questões econômicas, mas Tá. ela pode ser perfeitamente aplicada, né, no seu princípio, na questão administrativa. Vamos supor que eu fui responsável, gastei todo o dinheiro, chegou um momento que a minha família está desesperada, e aí fala, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu dou um tiro na cabeça. Porque eu fui responsável por anos, por décadas, com dinheiro. Eu Sim. perdi tudo, perdi todo o patrimônio da família. Aham. Então, Acontece. isso bastante. Bastante. Elas administram mal os seus bens e acabam sendo levadas, por causa disso, a pecados muito maiores. Sim. Muita gente fala que o dinheiro é sujo, ou tipo assim, a pessoa enriqueceu, mudou, como se o dinheiro fosse capaz de transformar. E eu falo que não, que as pessoas, elas já são aquilo. O dinheiro é só uma ferramenta. É igual o pessoal que fala assim, que eu sou contra o armamento. Eu falei, tá, mas se a pessoa quiser te matar com uma pedra, ela vai. Com uma faca, ela vai. Não precisa ser com uma arma. Quem mata são as pessoas, não as armas. É igual o dinheiro. A minha visão, sabe? O dinheiro não muda. A Não, igreja pensa assim. é claro que o poder corrompe e é claro que o dinheiro pode ser uma tentação. Uhum, Mas no fritar dos ovos, o que você falou é uma decisão minha. Sou eu quem decido mudar, sou eu que decido me tornar uma pessoa mesquinha, uma pessoa arrogante, prepotente. Ou eu decido, tenho dinheiro, que bom que eu tenho dinheiro, né? Não, né? Aproveitar a vida e ajudar os outros. Né? E a parábola dos talentos, ela está relacionada ao dinheiro, à multiplicação responsável, à administração correta? Por que que tantos católicos ainda têm medo de multiplicar tanto dons como os recursos? Interessante a sua pergunta, porque essa parábola dos talentos, ela usa o exemplo financeiro, mas para chegar a um propósito. É o contrário da parábola das virgens. A gente chegou, a gente estava num princípio teológico e aplicamos no financeiro. Aqui é um princípio financeiro que tem uma repercussão teológica. Porque talento justamente era uma quantia de dinheiro. Sim. Quando você fala talento, não é qualidade, né, das pessoas, é dinheiro mesmo. Uhum. E aí, bom, todo mundo conhece a parábola, né? O que recebeu 5, depois devolve 10, o que recebeu 3, devolveu 6, e o que recebeu só um, ele enterrou. Ele foi desonesto? Não. É. Só não fez nada com os bens que tinha, não fez nada com. E aí a gente entra nos talentos. O nosso tempo, a nossa vida.
nossos recursos financeiros, né? O tempo que nós dedicamos às coisas de Deus, à vida de oração, etc. Então, assim, eu falo para o meu povo que nós somos chamados a ser santos. E não ser mal não é ser santo. Não é porque eu não sou um psicopata, então eu sou santo. Não. Que né, não matei, não roubei, não. Nossa, como eu fico bravo isso na confissão. Ai, padre, pecado mesmo não tem. Não mato, não roubo. Eu só a Virgem Maria veio confessar aqui comigo hoje que tem pecado nenhum. Separa o espaço ali no altar pra pessoa. Pois é. Ai, gente. E o católico pode viver essa virtude da pobreza sem viver na matéria, na miséria material. Tá claro isso, povo? Fala pra mim. Eu Vou já dar um, entendi. vou dar um Mas, exemplo né, é real, bom. Ah, concreto, que eu sim. conheci. O senhor Antônio Hermínio de Moraes. Falecido já, né? Mas o dono da Votorantim. Aham. Tive o prazer de conhecer ele e a família em um determinado momento da minha vida. Quando eu conheci, ai, mano, agora eu acabei de falar o nome dele e me fugiu. Antônio Hermínio de Moraes. Isso. Quando eu conheci o Antônio Hermínio, eu conheci o filho dele, né? O filho e o Tá. neto. Eles foram me apresentar pro avô. Só que eles saíram da sala e ele estava lá, né? E eu jurava que aquele homem era o porteiro. Ele provavelmente era o homem mais rico do Brasil naquela época. Simples. E era de uma simplicidade, de uma generosidade. O cara construiu vilas e vilas para os trabalhadores deles morarem, né? Então, eu tenho inclusive um outro padre amigo meu que também conheceu o Antônio Hermínio de Moraes quando era criança. Eles tinham casa de praia ali no mesmo lugar, né? E Aham. disse que o doutor Antônio ficava vigiando as crianças para os pais irem mergulhar. Então, essa é a pobreza de verdade. Materialmente, bairros no Brasil. Mas não é pegado. Sim. O senhor Antônio Hermínio não entendia que existem coisas mais importantes que o dinheiro, que a pessoa é mais importante do que o dinheiro, né? Que a confiança dele não tava no dinheiro, né? Não. Até porque quem coloca a sua confiança no dinheiro, né, é que nem aquela música, né? Dinheiro na mão é vendaval, né? Você não sabe o que vai acontecer. Você pode até ser um excelente administrador. Mas houve uma revolução política onde você mora, né? Você perdeu tudo. Você tomou um golpe de um sócio, né? Mas se você põe sua vida fundada no dinheiro, você tá lascado, né? É. É a questão, de novo, da administração, né? Porque se a pessoa tiver bastante dinheiro ou pouco e ela souber que ela tem que diversificar, nananana, ela vai tomar golpe em um lugar, no outro não. É isso. Então, aí, pessoal, me siga para mais dicas. Como não quebrar. É, e pensando na caridade, quais outros exemplos que as pessoas elas podem praticar? E adianta contribuir com a caridade, tipo assim, só porque para Deus ver, ou, né, que tem umas coisas assim. Ah, eu vou ajudar aqui porque. E tem aquela. Eu não sei se eu. Às vezes eu penso muito rápido e eu falo e eu não sei se a pessoa me entende, mas aqui o raciocínio está completo. Então, por exemplo, a pessoa pega o dinheiro dela e fala assim: ai, eu vou. No Dia das Crianças, que já passou, vou fazer tal coisa aqui pro meu bairro, né? Que muita gente fala para inglês ver, Então, barra para Deus ver. Mas de coração, ela não tá querendo. Tipo assim, aquilo ali era dinheiro de pinga, ela vai ajudar uma galera no final do dia. Valeu a ajuda, foi legal. Só que não foi de coração. Foi para receber a recompensa aqui. é que a gente não pode romantizar muito as coisas, não, Dani. Ah, Ninguém gosta de dar dinheiro. Trabalhei meu. Eu não faço isso porque eu gosto. Eu faço isso porque eu vejo no outro irmão. É claro que tem pessoas que se utilizam da caridade
para fazer uma autopromoção. Por exemplo, lá o político que chega no Dia das Crianças, né, distribui um monte de brinquedo, então o que ele quer, ele ia ganhar voto. Sim. Né? Mas essa história assim de é de coração, não é de coração, é bem relativa. Eu lembro uma vez, eu era seminarista ainda, eu estava em Roma. Eu estava lá na Praça de São Pedro, né? Aquela coisa, uma multidão de gente, papapá, papapá. Aí acabou, né? A audiência com o Papa. E eu fiquei ali vendo os camelôs aí que tem ali na Praça de São Pedro, né? Uhum. Tava com um padre amigo meu. E aí tinha uma senhora deitada numa esteira, assim, meio que se estribuchando, pedindo dinheiro. Aí fui lá para dar uma esmola para ela. Aí o padre, não, espera, espera um pouquinho. Passou uns 2, 3 minutos, a mulher parou de tremer, se levantou, enrolou a esteira, atravessou por baixo do metrô, foi pro outro lado da rua, botou a esteira, deitou e começou a estribuchar de novo. Mas que filha da mãe. Aí o padre falou assim, agora você vai lá e dá o dinheiro. Não, padre, agora você vai lá e dá o dinheiro, porque esse dinheiro não é seu. O que ela vai fazer com esse dinheiro, se ela é honesta, se ela é desonesta, não é dela. Ela pode ir para o inferno por causa de 5 euros, que ela foi desonesta. Mas você também pode ir para o inferno por 5 euros porque você é egoísta. Bugou Então a agora. gente não ajuda os outros só porque eles merecem ou porque nós temos, sei lá, empatia. Também, né? Também, óbvio, né? Nós somos, procuramos ser pessoas boas. Mas eu faço porque é obrigação. A caridade pro cristão, ela não é só virtude, Uhum. ela é obrigação. Tá. Já pensou no dia do seu juízo, né, particular? Assim, e aqueles R$ 5 lá que você não deu para aquela mãe, né? Sabe o que aconteceu com ela? Naquele dia, a criança dormiu sem comer, sem ter o que comer. E aquela outra vez lá, que você estava no sinal, né, não deu dinheiro pro o mendigo estava precisando, e foi dormir sem nem comer um pão com mortadela. Eu não quero passar por isso no dia do meu juízo, não. Já tenho pecado demais. Tem que responder por esses. Eu só não sei se ficou claro a questão do. ah, ou se ficou. Por exemplo, eu tenho lá, sei lá, R$ 50. Uhum. Eu ajudo quem tá perto de mim e eu sei que gastou R$ 50 em bet, Aí é diferente. Tem uma ou diferença. eu pego esses R$ 50 e ajudo, tipo, a pessoa do farol. Eu tenho R$ 50. Hoje eu vou dar Sim. R$ 50 pra alguém. Sim. Eu entendi bem sua pergunta. A questão, bom, primeiro, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque a gente não sabe o que a pessoa vai fazer ou não. É, Mas, se nós temos, né, indícios fortíssimos e histórico e reincidência, dar dinheiro para aquela pessoa é fazer um mal para ela. É que nem eu tenho um amigo que é drogado, ele tá me pedindo R$ 2. Eu sei que é para pedra. Eu não vou dar R$ 2 para ele. Aí, nesse caso, vale muito mais a pena ajudar uma pessoa desconhecida, que aí você não sabe o que ela vai fazer com o dinheiro. Mas aquelas pessoas que você tem razões suficientes para acreditar que vai usar o dinheiro por um fim pecaminoso, então você não tem que ajudar, porque aí isso já não é caridade, né? Isso é aquela coisa que você perguntou, né? Eu queria aparecer, ó, o Deusão, ó, 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 tô dando aqui pra ele, hein? Não é isso aí. o dinheiro pode ser uma ferramenta de evangelização? Como usá-lo para o bem comum? As perguntas meio que se repetem, né? Mas Sim, é, mas o dinheiro deve mas é que é ser bom que a utilizado. gente fecha todas as. O pessoal entender como que é para ser usado o dinheiro. Vou dar um exemplo bem concreto. Esse fim de Tá, semana aqui na minha paróquia vai ter um encontro de casais com Cristo. certo. Sexta, sábado e domingo. Eles não dormem no lugar, mas chegam de manhã cedo para o café da manhã e só Uhum. saem depois da janta.
Tá. Então, café. É janta na sexta, café no sábado, no domingo, almoço no sábado e no domingo, e janta no sábado e no domingo. E nós não cobramos nada Eu sei. para fazer isso. Então, o Aham. casal que vai fazer o ECC, ele não gasta R$ 1 para fazer o ECC. Sim. Como é que eu comprei essa comida? Com dinheiro de alguém que doou. E aquilo serviu para evangelização. Não foi só para poder comprar um cálice novo, mas foi para evangelização. Vou dar um outro exemplo agora. Eu estou precisando comprar um microfone para mim, porque o que eu uso na comunidade já tem mais de 15 anos e esses microfones sem fios, os mais antigos, eles têm o problema das frequências que acabaram sendo invadidas pelo 4G, depois pelo 5G. Então dá um monte de probleminha, né? Uhum. E aí preciso comprar. Agora, você tem ideia de quanto custa o microfone? É caro. R$ 8.000. Mas sem microfone, as pessoas não vão ouvir a pregação. Então, eu preciso desses R$ 8.000 para a evangelização. Não tenho mais idade para fazer uma homilia de 10 minutos no gogó, gritando. Não, e dependendo do tamanho da igreja, mesmo assim não vai adiantar. É. Não tem. Então, o dinheiro ele tem que servir à evangelização. Não só a evangelização, mas também a evangelização. Que é a destinação universal dos bens, subsidiariedade, etc. Aplicadas no modo real concreto. Sim. Tá vendo aí, galera? Tem muita coisa pra fazer com o dinheiro. Como que o fiel pode equilibrar o desejo de prosperar com a humildade cristã? Uma Como coisa, praticar essa humildade? uma coisa não tem necessariamente relação com a outra. Hum, Querer prosperar deve ser um impulso que qualquer pessoa sadia deve nutrir. Agora, a humildade é começar a ver as coisas fora da ordem. É achar que eu sou mais do que eu sou, eu achar que eu sou mais do que o outro. Então, mas isso não é necessariamente desencadeado pela busca de prosperidade. hum, Né? Então, mas eu penso que a humildade, então, é reconhecer o que eu sou. Eu sou um pecador igual a você. Nós somos irmãos em Cristo. Você tem pecados? Eu tenho também. E por que, que os seus são tão mais graves assim do que os meus? Por que, que os seus são tão piores assim do que os meus? Então, quando eu começo a perder essa coisa do horizonte, eu falo assim, não, olha, eu sinto muito, mas assim, a Dani é leiga, eu sou padre. É óbvio que eu tenho menos pecado do que ela. Você é mais tentado, eu acho. Eu Justamente sei, porque você é padre. sem dúvida. Mas aí o ponto é que, além de ser uma mentira, uma afirmação dessa, eu tenho menos pecado do que a Dani, mas aí está a falta de humildade, o orgulho de dizer, porque eu sou padre, eu sou melhor do que ela. Estou numa outra categoria. Então, isso pode ser desencadeado não só pela desejo de prosperidade, mas pela vaidade, não é? Pela carência de reconhecimento, etc. Sim, 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 sim. Mas eu acho que o desejo de prosperidade deve ser um motor que deve mover todas as pessoas. E quais erros de interpretação você mais vê nos católicos sobre esse tema? Por exemplo, hum, o que que a igreja espera de um fiel financeiramente consciente? Que ele ajude a igreja, Como ele puder. como, como ele puder e de um modo planejado, não é o que sobrou. Eu separo isso aqui e é para a igreja. Tá? Mas Viu, tinha gente? uma outra parte. Planejamento. Mesmo na live com o padre, eu consigo falar de planejamento. Ai, que beleza. Mas tem que planejar. Tem que planejar. No ajuda a igreja não pode ser assim, tem um R$ 2 aqui na minha carteira, vai isso mesmo. Não. A igreja aqui não está falando de quantidade.
Mas o que você colocou ali? Então, por exemplo, aqui um exemplo bem legal. Lembra da viúva, da viúva pobre? Sim, do que não acabou o azeite? Não, a viúva era uma velhinha, né? Que deu duas moedinhas assim, não valia Ah, nada, aham, enquanto que os fariseus estavam ali aportando, né, ofertas generosas. E Jesus disse que a oferta dela valia mais do que a deles. sim. Financeiramente valia mais? Óbvio que não. Se eu fosse o administrador do tempo, eu assim, pô, Jesus, você está querendo quebrar minhas pernas aqui? É óbvio que o deles vale mais. Mas não é isso, a questão aqui não é a quantidade. Aham. É o amor que eu emprego. Aquela senhora deu tudo que tinha para sobreviver. Olha que amor é esse. Se o que ela tinha para sobreviver não valia economicamente muitas coisas, isso não importa. O que importa é o amor que ela coloca ali nas coisas. Né? Mas a sua pergunta vai tinha uma primeira parte que eu esqueci, Dani. Sobre os erros de interpretação que você mais vê nos católicos sobre o tema dinheiro. Eu vejo, e aqui é opinião pessoal, tá? Uhum, Dois grandes problemas que são opostos. Um deles é a demonização do dinheiro, é o pauperismo, né, de achar que porque eu tenho que viver a pobreza, que é a confusão de pobreza com desapego, com pobreza de não ter bens. Né? uhum, Então, assim, se eu tenho que ser pobre, então eu não posso ter bem. Aí isso reverbera um monte de coisa. Você quer aquele desejo de prosperidade? Ah, então isso é pecado. É uma interpretação. Ou então, por exemplo, é, você vê as igrejas de hoje, sem perdão falar, mas a maioria delas são de um mau gosto estético tremendo, né? Os cálices horrorosos, e as imagens feias. Porque não pode gastar, não. Pra quê? Pra quê? Qual a diferença ah, para Deus uma âmbula de ouro para um pó de margarina? Para Deus não tem diferença nenhuma. que vale a intenção. E de fato não tem. Jesus É, nasceu na exatamente. manjedoura. E de fato para Deus não faz diferença nenhuma um pote de margarina ou uma âmbula de ouro. Agora, o que vale mais para mim? Pote de margarina ou um cálice de ouro? Óbvio que vale para mim mais o cálice de ouro. Então por que, que eu vou querer dar para Deus o pó de margarina? Então as pessoas caem no pauperismo. Né? A outra visão, que eu também acho que as pessoas confundem, aí já é a divinização do dinheiro, a idolatria. Ela não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí nós vemos muitos católicos hoje, de um certo espectro político, que falam assim, não, eu já pago imposto, por que eu tenho que fazer caridade? Plano do Estado, plano. Eu até quero que essa pessoa se dê bem. Mas é um Aham. problema do Estado, não é meu problema. Né? Não, eu já peguei aqui, eu ganho 100 mil reais, você me dei R$ 1.000 de dízimo. R$ 1.000 de dízimo é um dízimo gordo? É. Mas não para um cara que ganha 100 mil reais, né? Para ganhar 100 mil reais, ele podia dar um pouquinho mais do que R$ 1.000 de dízimo. É, dá 1%, né? É. Então, enfim, então, essa é a grande coisa. São essas duas visões da radicalização, né? Da demonização e da idolatria do dinheiro. Sim, o que você falou é. Eu lembrei que tem algumas igrejas católicas que não deveriam ser assim, né? Mas, enfim, que é o básico do básico. Acho que não tem nenhuma pintura decente, assim, não tem um desenho, mas o padre tá, tipo assim, com o iPhone no bolso, igual você falou. Sim. Para Deus, não troca aquela toalha faz 20 anos. Não, mas que não precisa, Deus é simples. Tá, mas. Deus é simples. Para Deus, tanto faz uma toalha de linho como uma toalha de plástico. O problema é o que eu estou dando, é o valor que eu dou às coisas. Se para mim uma toalha de linho vale mais do que uma toalha de plástico, por que eu vou dar a Deus a toalha de plástico e ficar com a toalha de vinho? Claro, com a toalha de vinho, com a toalha de linho. Eu me lembrei de uma.
de uma. Não uma parábola, mas é uma historinha que me contaram uma vez que fez todo sentido. O que que é mais importante? É o primeiro pedaço do bolo ou o bolo inteiro? Num aniversário. Eu acho que por significado, primeiro pedaço. Exato. O primeiro pedaço. Tipo assim, é meu aniversário. O mais importante é o primeiro pedaço. Eu posso Sim. dar o primeiro pedaço para a pessoa A e o restante do bolo inteiro para a pessoa B. Não importa. Vale o menor, vale o primeiro pedaço. Para Deus vale a mesma coisa. Tipo, quando a gente acorda, já acorda na correria. Vale o primeiro momento, a primeira hora do dia. Acorda Uhum. agradecendo. Você pode Certíssimo. passar o dia inteiro rezando, mas se a primeira hora você não dedicou para Deus, Sim. Você que vai te ter deu a vida, muitíssima razão. você só acordou porque Deus deixou, É verdade. Você está não é? coberto de razão. Eu acho que pro dinheiro vai ter a mesma coisa. Então, não é o que sobra. Você tira o dízimo primeiro. Sim. Você separa, você já tem. Ó, eu ganho tanto, então eu vou dar tanto de dízimo. E ponto, é o que eu vou dar de dízimo. A igreja não está aqui questionando valores, mas princípios. Sim. Né? Quando você cria essa prática, fica bem mais fácil. E aí depois você paga as outras contas, vai dar tudo certo, vai E sobrar. tem uma questão pedagógica aí, né? Que aí a gente entra mais na sua seara mesmo. Porque se eu me programo para dar o dízimo, então eu posso me programar perfeitamente para ter uma previsão de gastos, tendo uma previsão de entrada, ter uma previsão de gastos. Então, sei que eu não posso gastar mais. Que a maioria do brasileiro não faz isso, né? Ele ganhou e gastou. Né? Nem ganhou e já gastou, padre. Pior ainda, né? Então, se eu tenho o princípio de vou separar primeiro o que é para Deus, eu também vou ter que separar, vou separar primeiro o que são minhas obrigações, vou ter que fazer blá, 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 e, e Ó, se planejar também o que é para mim, para minha família, etc. sim. Hoje é 14 de outubro. Tem gente que já gastou o 13º que vai receber mês que vem no outro. Já tá comprometido. 70% dos brasileiros estão endividados. Eu acredito nisso, sabe por quê, Dani? Para padres que administram paróquia que nem eu. Os meses de janeiro e fevereiro são um desespero. Então, Porque o pessoal torrou tudo em dezembro, e aí chega em janeiro e não dá dízimo. Sim, mas pergunta se a Sabesp entende isso. Eu não recebi o dinheiro do dízimo. não. Né? Pergunta se a parcela da casula que eu comprei, se o credor vai entender isso. Não. Você tem de razão. O brasileiro, nesse sentido, nós somos culturalmente muito imprudentes. Sim, infelizmente, infelizmente. É, às vezes eu me sinto gritando no deserto, sabe? Falo assim, gente, pelo amor de Deus. Você tem quantas contas de água por ano? 12. E de luz? 12. E por que que seu 13º está comprometido, Deus? Aí dá uma tela azul. Nossa, é dívida, tipo, que fez, é um cartão que estourou, sabe? Sim. E não compensa, já fala agora, não compensa pagar agora. Espera virar o ano. Porque ainda é outra cultura nossa. O Brasil, ele não facilita para quem paga direito. Então, eles vão, os bancos, né, vão estourando de juros, 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 juros. Aí, quando vira o ano, entra contabilmente como prejuízo e aí eles te dão desconto. Não Interessante, eu não compensa sabia. pagar mais em janeiro. Se você tiver uma dívida no cartão, por exemplo. Se a dívida já estiver correndo, né? Não é para você fazer uma dívida e deixar para pagar depois. Não é para você fazer isso. Vou fazer uma dívida e É, total, no verão, virou um ano eu vou pagar menos. Não, aí é não. desonestidade. Além de ser desonestidade, o seu nome fica sujo em outras esferas. Tipo, tem uma coisa chamada registrato, enfim. Dá ruim depois. Então, calma, gente. Se organiza, paga em dia, separa seu dízimo, paga suas contas, separa para sua aposentadoria, né? Lembrando que isso nunca será suficiente, INSS. Mas, é, são muitos assuntos. Calma aí que eu tenho mais perguntas para você.
Hum, Ah, olha, babadeira essa, padre. Como lidar com a culpa de ter prosperidade enquanto há tanta pobreza no mundo? Porque o Jesus falou, né? Vocês sempre terão pobres. Uhum. Eu entendo quem pensa assim, mas se a gente parar para analisar a questão com racionalidade, nós vamos ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É aquela que a mãe fala: ah, você vai jogar comida fora e a criança na África. Como Verdade. se eu terminar de comer o meu arroz fosse alimentar a criança na África. Tem uma relação. É uma relação que ela se torna mais emocional do que racional. Então eu não tenho que ter culpa por prosperar. Inclusive, eu só vou poder ajudar quem precisa se eu prosperar. Se eu não prosperar primeiro, como é que eu vou ajudar o outro? Perfeito. Então, a culpa para a prosperidade, ela é um grandíssimo equívoco. Que eu tenho que ter culpa é se eu uso mal aquilo que o fruto da minha prosperidade me proporciona. Se eu uso Sim. só para mim, né? Ou para o puro e simples acúmulo, mas não O... devemos ter peso na consciência para prosperidade. Como eu disse antes, deve ser um motor motivacional, né, para as nossas ações. Sim. Não sei se foi a ONU, acho que sim. Disse que para acabar com a fome do mundo precisaria de trilhões. Não sei se 2 trilhões, 3 trilhões. E essa semana a gente bateu 3 trilhões de arrecadação de impostos. Já é um recorde. E a fome no Brasil não acabou. Não, você não está comendo picanha? Eu não, padre. Eu nem no Brasil não tô, Faz bem. entendeu? Porque, gente, é aquilo de novo, da gestão correta do dinheiro, que não é feita, com os impostos. Então, tipo assim, é um dinheiro limpo, né? Livre. Que o governo só tinha que mandar pra cá, mandar pra cá, mandar pra cá. Eles mandam pra quê? Pra cá, pro bolso. E aí você fala, tá vendo como é o trabalho que dignifica? Se todo mundo tivesse trabalho, todo mundo teria salário. Todo mundo com salário, todo mundo come. Não é bem Exato. o dinheiro pelo dinheiro. Porque hoje as pessoas comem e amanhã. Se elas têm salário, elas vão conseguir comer todo dia. Ou quase todo dia. Porque nem todo salário mundialmente, por exemplo, na Venezuela, o salário mínimo não compra um frango. O frango ele é dado pelo governo. É. Nossa, pobre Então, gente. é. Mas por que eu tô falando disso, gente? Me empolguei aqui. Ah, sobre a culpa, né? Mas às vezes eu vejo que isso é uma forma de limitar as pessoas. Parece que tem algo ou alguém no mundo que não quer que as pessoas usem seus dons, usem seus talentos, usem a sua capacidade de pensar para crescer, para ganhar mais dinheiro, para fazer o bem pro outro, para gerar emprego. Sim. É tudo mais O, pelo pro- controle, sabe, do Estado. Não o, sei. proble- Ou o eu tô problema da viajando riqueza. muito. Não, está certíssimo. O problema da pobreza não está relacionada à existência da riqueza. Eu sei. O problema da pobreza está relacionado à falta daquele princípio da destinação universal dos bens, da solidariedade, da subsidiariedade, né, da dignidade, reconhecimento da dignidade da pessoa humana. O problema não é ter dinheiro. Não é o fato de eu ter dinheiro que vai fazer você ser pobre. Eu não tenho culpa nessa relação. Uhum. Agora, por eu ter dinheiro, eu tenho obrigação moral de ser solidário com você. E se todos entendêssemos essa questão da solidariedade e da destinação universal dos bens, a pobreza acabaria. Por que ela não acaba? Pelo pecado original, a gente é sempre egoísta, vaidoso, etc, etc. Sim. E outra coisa interessante, Dani, o pessoal fala assim, por que a igreja não vende ali, né, as obras de arte toda que ela tem e dá para comer os pobres? Nossa, já Tá, vi isso também. Por que que não pega o ouro da igreja? isso. Tá bom, eu pego, vendo tudo.
vou alimentar as pessoas pobres um mês, dois, um ano. Todo mundo de barriga cheia. E quando acabou esse ano? Elas vão voltar a passar fome. E aquilo que era um patrimônio cultural à disposição de toda e qualquer pessoa está na mão do Martão Rico lá, né, que comprou aquilo ali e fica na sala dele, só ele vê. E não resolvia absolutamente nada. Sim. O problema não é a riqueza. O problema é a falta de compreensão de que eu tenho responsabilidade para com o outro. Sim. Eu acho que esse pessoal que fica colocando pobre contra rico, um contra o outro, minorias com, aliás, algumas maiorias contra minorias, é mais para se esquivar de mostrar quem é o real culpado, porque o rico tá ali gerando emprego, ele tá ali pagando imposto, ele tá ali mantendo a roda da economia girando. Sim. E quando a gente olha pro. Eu tenho até que fazer um vídeo sobre isso. Porque hoje, no Brasil, quase metade da população recebe algum tipo de benefício. Quase Aí metade. vem uma galera falar assim pra mim, porque tem que o rico pagar mais imposto mesmo. Eu falei, mas o rico já paga mais imposto. Quando você olha a tabela do imposto de renda, quanto mais você ganha, percentualmente, mais você paga. Não é nem assim que todo. Porque eu, como economista, eu colocaria, 10% de imposto para todo mundo, 15% de imposto para todo mundo. Porque quanto mais a pessoa ganha, mais ela vai pagar, porque é 15%. Uhum. Ponto. Hoje não. Até uma faixa é zerado, não tem imposto. Outra faixa, 7,5. Outra faixa é tipo 22, se eu não tô, 15. A última faixa é 27,5. Então, quem ganha acima, sei lá, de Faz, tantos mil reais é faz um vinte e sete e terço. meio. Hã? Faz um terço. E Tiradentes morreu por causa de 20%. Entendeu? Tá errado. Ai, que nervoso. Aqui, ó. A moça me ajudando. 94 milhões de pessoas recebem auxílio hoje. Infelizmente, joga a responsabilidade da pobreza para quem prospera, para a igreja, e enquanto isso, o governo segue com o grande capital. Exatamente. Parabéns pelo bate-papo. Obrigada. A senhora esbanja, vai para Paris e fica hospedada no hotel que a diária é 100 mil reais. E aí você vai realmente me dizer que o problema da pobreza é o dono da mercearia, que dá emprego para três, quatro famílias, a culpa é dele? É porque ele é ganancioso? É porque ele cobra caro num pãozinho francês? Pelo amor de Deus, né? Então. É, e não só ele, né? Outros que têm um pouquinho mais. O meu receio é grandes empresas multinacionais falarem: quer saber de negócio, Brasil? Essas 1.000 famílias aqui, vou mandar todo mundo embora, vou fechar minha fábrica e vou para Argentina, vou para o Uruguai, que ali eles não me enfiam a faca de imposto. Sim, Metade do carro, zero, é imposto. Aí você chega em janeiro, você tem que pagar o imposto dobrado. Porque se o carro é 100 mil, 50 mil é imposto, você tinha que pagar o IPVA em cima de 50 mil. Só que você paga em cima de 100. Só que 50 já era de imposto. verdade. Entendeu? É verdade. Coisas do Brasil. Ai, que nervoso. Vamos voltar para minha igreja aqui, que eu ganho mais. Como educar os nossos filhos e jovens católicos para lidar bem com o dinheiro e evitar extremos, como consumismo e avareza? Eu acredito, Dani, É, que isso deve ser feito principalmente através da catequese. Da catequese familiar, não da catequese paroquial. tá. Né? Do pai e da mãe ensinar para o filho pequeno, por exemplo, tá brincando com um amiguinho, vai dividir o brinquedo. Mas é meu. Vai dividir o brinquedo. Tá com um coleguinha? Você ganhou um pedaço de bolo ali? Não, divide o pedaço de bolo com o coleguinha. Então, educar a partir dos princípios. A gente volta para o começo. Todos os católicos deveriam ter claro esses princípios da doutrina social da igreja.
Sim, Claro que eu não preciso sabê-los assim de um modo acadêmico, mas assim, mas ter introjetado os princípios, né? Então eu acho que é por aí, né? É dar uma catequese, é fazer a pessoa ser gente, né? sim. Isso ajudaria também naquela questão, por exemplo, tanto evitar o consumismo como evitar a avareza acabaria por administrar corretamente os bens? Perpassa por isso, sem dúvida nenhuma. Muito legal essa live. Parabéns. Ai, obrigada, gente. Não elogia muito não, que eu fico me achando. Contribua para minha evolução espiritual. Porque é pecado, né, padre? A gente ficar se achando. Não Vaidade, pode. né? Mas eu gosto que as pessoas falem que a live tá boa. Eu também acho, gente. Ai, porque querendo ou não, assim como eu acho que tem muito católico que precisava dessas informações. Porque, tipo, Sim. não é um assunto recorrente na missa. E muito católico só vai pra missa. Não sai daquilo, né? Mas, curiosamente, também isso foi uma coincidência barra providência. As minhas últimas três homilias foram sobre a doutrina social da igreja. Caramba. Porque, por exemplo, teve a questão lá do pobre Lázaro e do rico Pulão. Ali eu não tenho outra coisa para falar a não ser de doutrina social da igreja. O rico Epulão, ele não foi para o inferno porque ele era rico, e nem porque ele era mau, porque ele deixava Lázaro lá comer, né, o que sobrava. Mas ele foi para o inferno porque nunca ajudou o Lázaro, de verdade. Nunca fez nada para que o Lázaro mudasse de vida. Nessa verdade, passava por cima e ia para casa. Ah, padre, deixa eu te perguntar um negócio rapidinho. Você falou que ele nunca ajudou o Lázaro a mudar de vida. E quando a pessoa ajuda, a ponto da pessoa se lascar junto e a outra pessoa não muda? Aí a outra se recupera, porque ela já tem a mentalidade de se refazer, se reconstruir e tal. E a outra não. Qual que é o limite de ajudar um lascado sem saber que ele tá lascado e ele não quer deixar de ser lascado? Foi aquela, acho que aquela outra questão que você colocou responde essa também, né? Se eu sei, com razões fundadas, que o ajuda que eu vou dar para esse camarada vai se reverter em um mal, então eu não tenho que ajudar. Ora, ajudar alguém que você sabe que vai, tipo, em vez de comprar comida, jogar nas bets, então você não tem que ajudar. Aham, Antes você não sabia, agora você já sabe. sim. Né? Não, mas vamos fazer de conta que não tem as bets. É só falta de organização mesmo. E a pessoa não quer seguir a cartilha, ela não quer gastar menos do que ela ganha. O que acontece? Se a pessoa, se ela é reiterada nesse aspecto, tem muita coisa que você possa fazer, não, né? Certo. Peraí. Muito mal comparando, as pessoas Temos. pensam Pode assim, falar. eu vou me casar com fulano, ele é evangélico, eu sou católica. Hum, Daqui a pouco a pessoa virou evangélica. Porque se eu tô num bote e a pessoa tá afundando, se eu tô sozinho nesse bote e estendo a mão para ela, vira o bote e nos afogamos nós dois. sim. Né? Então, Mas às vezes o cara pode virar católico também, né? pode, mas normalmente, como ser evangélico é mais fácil, no evangélico. É. Quanto mais a gente estuda o catolicismo, mais difícil fica. Um trecho. Ó, estamos paroquianos seus aqui, padrão. Um trecho dessa homilia que me pegou muito foi quando o senhor falou que não basta não sermos ruins. Temos que ser bons de fato. Uhum. Bom Boa. saber que o povo presta atenção. É isso que eu ia falar, porque às vezes não vai ser todo mundo que vai entender a mensagem. Porque ainda é um outro problema que a gente tem no Brasil de interpretação. Sim.
Então, Mas se você está também entendendo o que a gente está falando, você é exceção. Parabéns. mas aí também a questão da didática do pregador, né? Se o Hum, pregador ele está querendo pregar só para mostrar a própria erudição, então é óbvio que as pessoas simples não vão entender. Agora, se ele sai do pedestal dele de erudito e usa e pega os conceitos abstratos e materializa, né, na vida da pessoa, por exemplo, era o que Jesus fazia. sim. Jesus está falando de coisas elevadíssimas, falando de uma agulha e de uma corda. Todos ali entenderam o que Jesus quis dizer. Né? Então, também tem um É hoje problema que eles não figurativo. entendem, né, pai? Hã? É hoje que a gente confunde camelo com um nó. Ah, se o senhor pudesse resumir o ensinamento da igreja sobre dinheiro em uma frase, qual seria? O conhecimento dos princípios gerais da doutrina social da Igreja. A dignidade humana, a destinação universal dos bens, a solidariedade e a subsidiariedade. E que conselho o senhor daria para quem quer colocar suas finanças nas mãos de Deus, sem culpa, mas com responsabilidade? Eu acho que essa pessoa é meio louca de botar as finanças dela na mão de Deus. Contrata você para ajudá-los. Deus tem nada a ver com as finanças. Né? A questão aqui é como eu emprego. Mas assim, eu entregar o dinheiro para o bem, quem está empregando sou eu. Não é Deus que está empregando. Porque eu estou empregando por amor a Deus, óbvio. Né? Mas assim, deixar Deus administrar gera essas visões assim meio, né, assim, sei lá, românticas demais, né, desconectadas da realidade, acabam gerando aquela problemática que estamos falando, né, da irresponsabilidade financeira, né? Sim. É, antes da gente encerrar, antes que eu esqueça, quem chegou até aqui no vídeo, para eu saber que você assistiu tudo, comenta hashtag católica, né? Porque lembrando, é um padre católico, da doutrina católica. Se você não é católico, não faz sentido, talvez, para você, né? Não se estressa, fique em paz. A gente que tem que seguir o que ele tá falando, não é isso? Mas você sabe que muito da doutrina social da igreja, Hum, ela foi melhor pensada por um autor que não era clérigo, era só leigo, que foi Chesterton. não Né? conheço, não. Chesterton foi um grande apologeta. Então, assim, maravilhoso o que ele escrevia, porque ele tinha um senso de humor. Né? Então, o distributismo dele é uma leitura da doutrina social da igreja, que a doutrina social da igreja também se apoiou em cima. Ele não veio Olha, de padre, um leigo. Depois vocês pesquisam em Chesterton, vocês vão se apaixonar por ele. como é que escreve? Chesterton. Chesterton. Não sei como se lê. Ah, tá bom. É, então, eu perguntei isso porque muita gente fala assim, ah, sobre a providência. Que... Providência é uma coisa. Então, explica aí É, pra gente. é confiar em Deus, ter Aham. todo esse desapego e saber que Deus fará sempre o melhor para a minha salvação, não para a minha satisfação. Então, isso é providência. Mas, na atuação prática, eu preciso fazer a minha parte. São Tomás de Sim. Aquino, muito claro. O que a natureza não dá, a graça não supre. Não adianta eu não trabalhar e achar que vou viver da providência. Não vai, você vai passar fome, provavelmente. Vou dar um exemplo do que era providência. Antes de entrar para o seminário, eu morei um ano na Espanha, Ai, como que legal. missionário. Acho que foi como missionário leigo. Então, eu era leigo, mas morava numa comunidade religiosa. Né? Aham. E ali a gente tinha uma editora que publicava um missal
com a reflexão das leituras todos os dias. Um trabalho bem bonitinho. E, Dani, até hoje, assim, passou mais de 20 e poucos anos que isso aconteceu na minha vida, eu fico estupefato, porque todos os meses nós não tínhamos dinheiro para bancar a publicação. E nos 12 meses que eu fiquei lá, todos os meses acontecia alguma coisa e o dinheiro entrava. A gente administrava bem, mas é que o custo de impressão era muito caro, a gente não Aham. podia botar caro demais, era uma editora nova. Então a gente não tinha grana. Mas aí, num mês foi uma senhora que deu uma doação, no outro foi um curso que apareceu e entrou recursos, né, uma formação ali, e assim foi. Então, essa é a providência. Eu tenho um trabalho para fazer? Eu vou fazer e vou confiar em Deus. Mas lembrando sempre que Deus vai fará o melhor para minha salvação, não para minha satisfação. Sim. Eu gosto de falar que Deus, ele é Deus do impossível. O possível tem que ser sua responsabilidade mesmo. Sim. E tem outra coisa, né? Deus não. É aquela que Jesus disse, né? Que pai, quando o filho pede um ovo, lhe dá um escorpião. Eu peço todo dia para ganhar na Mega Sena. Mas será que eu não ganho na Mega Sena? Porque se eu ganhar na Mega Sena, eu não vou me desvirtuar? Sei lá. Não sei. Né? Mas o ponto é que Deus faz o que é melhor para minha salvação, não para minha satisfação. Sim. E quem pede pra Deus ganhar na Mega Sena e não joga? Tem até aquela piadinha, né? No- no- enfim, mas é isso. É, Tem que se fazer a própria parte. sim. Se eu não me engano, era Santo Inácio de Loyola que dizia que nós devemos rezar como se tudo dependesse de Deus Uhum. e atuar como se Deus não existisse. Perfeito, é isso mesmo. É, tá vendo, gente? Que igreja rica culturalmente. Vocês não esperam terminar de beber água? Ao molhar o bico. É, não, mas não é. Porque Sim, tá tudo aí, tipo, é só. É uma expressão que a gente usa, né? O dinheiro tá na mesa, é só você pegar. O ensinamento, ele tá disponível. É só a sim. gente ir atrás. E era por isso que eu queria tanto trazer pro meu canal a visão da minha religião sobre o dinheiro. É como a salvação. A salvação já nos foi dada. O sangue de Cristo já foi derramado na cruz. O preço da minha vida já foi pago. Agora, se eu vou escolher querer esta salvação ou não, já não está mais na alçada de ver em si nas minhas decisões pessoais. Né? Volta aquela parábola da Virgem Prudente. Sim, Os noivos estavam lá para todas. sim, Mas os que não fizeram a parte delas perderam. é isso. É isso! Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tô vendo o pessoal mandando coisas aqui, ao mesmo tempo entrando. Já manda aí. Ah, não esqueça de comentar, hashtag católica, pra eu saber que vocês chegaram até o final do vídeo. Padre, tem mais alguma coisa que você queira, que você acha que ficou faltando? Que eu tava na luz natural aqui, ó, a luz foi embora, o sol se pôs. Parece que eu tô na vela, mas eu tô no celular, aqui o outro celular. Tem uma coisa que eu acho que é interessante comentar. Ah, O conceito de justiça para nós católicos. certo. Nós herdamos, de certa maneira, o conceito de justiça do paganismo, né, das leis romanas, Tá. que é dar ao indivíduo aquilo que lhe é devido. Daí a César quer de César, tipo isso? Ou não, Não, pra mim? você trabalhou o que é justo pelo teu salário. Tá. Você não trabalhou o que é justo que eu te puna. Então, dá ao indivíduo aquilo que lhe é devido. Na Bíblia fala, né, que quem não trabalha não pode comer. Exato. Mas acho que é Antigo Testamento, né?
Não, São Paulo. Quem não trabalha não come. São Paulo estava Ei, justamente padre. reclamando daquela galera que vai assim: não, Deus vai providenciar tudo, Deus está voltando, eu não preciso trabalhar. Ele falou, não, quem não trabalha não come. Oh, e aí? E o que que a gente faz agora? Então, aí a gente entende o que Santo Agostinho ele pega essa visão pagã de justiça e dá um Hum, salto além. Ele fala da hora do amores. Há uma ordem nos amores. hum, E uma perversão desta ordem causa injustiça. Qual é o meu primeiro amor? Deus. Se amo mais o dinheiro do que Deus, ali eu estou praticando a injustiça. O que é mais importante, o dinheiro ou a minha família? Minha família. Se eu dou mais prioridade ao dinheiro, eu cometo injustiça, eu sonego o tempo deles, etc, etc, etc. Então, para nós católicos, a justiça não é somente dar aquilo que o outro merece, mas é fazer o bem para aquela pessoa, merecendo ela ou não. Isso, isso para nós católicos é justiça, não é caridade, é justiça. Aliás, justiça e caridade que se, assim, entrelaçam. nossa, explodiu a mente agora, hein, pessoal? Acho que se a minha explodiu, imagina a galera assim, caraca, eu não sabia disso. Então, arrasou. E quando você estava falando, eu lembrei de uma frase também de São Bento. Ora, é. Aí eu tenho que falar em latim, né, padre? Se você puder me ajudar, porque o meu latim ele não é bom. Ora Mas et labora, isso. Aí eu não trabalho e sabia reza. se era e ou se era et. Et, Et. Ora et labora. trabalho e reza. Que é o carisma dos beneditinos, né? Eles vivem as suas celas e passam o dia inteiro trabalhando e se reúnem nos momentos comuns para missa, para liturgia das horas, etc. Eu interpretava diferente. Eu entendia que era reza, mas trabalha também, tipo, faça a sua parte. Exatamente, você reza e trabalha. Eles não são somente contemplativos. Antigamente, em muitas celas beneditinas, Uhum. cada cela tinha uma hortinha. E Hum, o monge cultivava aquela horta. aham. Depois era, né, para o bem comum, né? Mas assim, ele não passava o dia inteiro só rezando, ele trabalhava. Sim. Por Não, mas eu isso digo para que nós leigos. mas é o mesmo princípio. Sim. Por que os beneditinos reconstruíram a civilização depois da queda do Império Romano? Porque os monges começavam a trabalhar, então eles tinham comida, papapá, aí começavam a ver as casas em volta, que os monges ajudavam aquelas pessoas, e daí surgiram as cidades na Europa. Muitas cidades na Europa depois da queda do Império Romano. É, Então, eu preciso rezar, porque eu tenho que dar a Deus o que é de Deus, mas eu também preciso trabalhar. Porque se eu não trabalho, eu não faço bem. Nem para mim, nem para o outro. E nem para Deus. sim. Arrasou. Muito obrigada. Padre, você pode dar uma bênção para quem assistiu até aqui Claro que sim. A nossa proteção está no nome do Senhor, e que fez o céu e fez a o terra. céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está Ele no meio está de no meio de nós. nós. Deus Todo-Poderoso, dai-nos a graça do teu Espírito, para que tudo aquilo que nós dissemos neste momento seja proveitoso na vida concreta das pessoas. Que nós aprendamos, Senhor, que o primeiro amor da nossa vida deve ser sempre a tua divina presença. E que esse amor que eu sinto por você deve se traduzir, Senhor, em obras de caridade, em obras de bem. Fazei, Senhor, com que os meus recursos sejam aplicados para o bem de todos, para o bem comum. E não permita, Senhor, que me falte o necessário, as forças para o trabalho, os meios para trabalhar, para que eu possa fazer o bem à igreja, ao próximo e aos meus. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Padre.
Imagina, foi um prazer, Dani. Salve Maria. Boa noite. Tchau, gente. Salve Maria. Boa noite, bom descanso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.